minha gente bonita e inteligente, tudo bem com vocês aí? Aqui tá tudo lindíssimo e super preparado para mais uma Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves e junto com a maravilhosa Ellen e com o queridíssimo Fefito, a gente recebe hoje uma convidada de voz marcante, afiada e certeira, que canta o afeto em forma de revolução. A cantora paraense Aila. Que prazer ter você aqui. Eu sou fã já de vocês tudo. Bem-vinda. Do programa e adoro, necessário, urgente. Massa, vamos compartilhar muito hoje. Nascida na Terra Firme, bairro da periferia de Belém, Aila é um dos nomes em destaque na música paraense que ganhou o Brasil. Em 2012, lançou seu primeiro álbum, Trelelê, que é uma mistura da tradição popular da sonoridade atual, que passeia do brega ao pop, da guitarrada ao carimbó, da cúmbia ao zouk love. De lá pra cá, o lado da poesia romântica e fuleira deu lugar aos versos afiados e certeiros do seu último álbum. Em cada verso, um contra-ataque. Um trabalho com pegada super artivista. É isso mesmo, artivista? É isso. Aila, como que se deu essa transformação na sua trajetória? Eu comecei cantando na noite de Belém, assim, né? Então conheci muitos compositores da Amazônia, Roraima, Amapá, Pará. E aqueles festivais tradicionais de competição que você vai defender uma música, ganha primeiro lugar, segundo, terceiro. O Pará tem muito isso, assim, pelo interior. Então, quando eu percebi, assim, interpretando nesses festivais várias canções, eu já tinha um repertório grande de compositores da região norte. Decidi fazer o primeiro disco. E aí esse disco reflete muito essa coisa da tradição popular do Pará, o carimbó, a guitarrada, a lambada. É uma delícia esse disco. Com uma sonoridade mais pop, mas a poesia é mais romântica, de fato, é mais fuleira, é dançante. E é esse Pará que a maioria das pessoas conhecem, né? Um Pará festivo, romântico, alegre, colorido, que eu amo também. No entanto, eu sempre fui muito ativista, assim, militante. Nasci na periferia, na quebrada, estudei em universidade pública, me formei em letras. Sempre fui muito envolvida com os movimentos sociais. Eu não sabia que você era formada em letras. Letras. Legal. Em secretariado executivo trilingue, que é uma vertente de letras, né, na Universidade Estadual lá do Pará. Eu queria ser diplomata. Nossa. E aí eu me formei, mas paralelo, assim, o bloco de música era do lado do meu, de letras. Aí eu acabava a minha aula, ia para lá, já me envolvia e também era presidente do centro acadêmico, ia para Brasília, brigar por recurso para a universidade. Então esse meu lado sempre foi muito latente, mas na minha música não tinha isso. E aí eu mudei para São Paulo. E isso ficou mais quente, fiquei mais inquieta, comecei a compor em São Paulo. E aí esse disco novo, Em Cada Verso um Contra-Ataque, reflete muito essas questões do agora, assim, né? A gente fala sobre questões de gênero, feminismo, fala sobre racismo, questões sociais. A gente dá voz a muitas lutas necessárias e minhas também. E eu acho que não deixamos de lado essa questão pop, né? As músicas têm refrão, são meio chiclete, então a intenção é falar de coisas sérias, mas tentando ter esse conceito visual pop, de som pop. Que maravilha. Vamos ver um trechinho da arte da Aila. A minha relação com a música é também muito imagética. Então, ter uma equipe de artistas muito criativos somando junto comigo nesse conceito visual foi muito interessante e somou bastante para o trabalho. Senti saudade, voltei lá no Lesbe Gay. 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 Aila, a gente está vendo aqui que além de uma artista incrível, você tem outras frentes, né? Existem outras artes envolvidas. Eu fiquei sabendo que tem um tal de Festival Mana. Conta um pouquinho pra gente sobre ele.
Sim, o Mana é um festival meu e da minha mulher, a Roberta Carvalho, que é artista visual do Pará. E aí a gente tinha essa intenção de falar sobre o protagonismo da mulherada nas artes, assim, não só na música, né, no cinema, nas artes visuais, no teatro, na dança. E aí, já que a gente não tinha esse espaço de debate, eu falei, vamos criar o nosso festival. E aí a gente inscreveu numa lei de incentivo do Pará, corremos atrás 1 ano de apoio, conseguimos, e aí realizamos esse ano. E foi incrível, assim, porque tinha mesas de debate, por exemplo, a guitarrada do Pará. Tem muito homens, mestres, homens. E aí isso me inquietava, porque eu tenho amigas mulheres guitarreiras e por que o Brasil não conhece elas? E a gente fez uma mesa, guitarrada do Pará, cadê as mulheres? Aí os homens ficaram loucos, assim. Amo. Não, elas estão aí, né? não sei o quê. Não, estão aí não, pô. Elas precisam de espaço, a gente precisa criar esse espaço. Então, foi muito importante. Teve mostra de cinema só com filmes feministas. Acho que a gente estimulou uma cena lá que a gente quer continuar todo ano realizando. E o que significa, Mana? Mana, que é mulher, arte, narrativas, ativismo. E Mana, no Pará, a gente se chama, assim, muito de Mana. Mana, vamos tomar um café lá em casa, vou te contar umas fofocas. Égua, Mana. Eu amo. E tem uma coisa que eu acho que é bem importante a gente pontuar. Ela falou da Roberta. Roberta é uma artista plástica incrível, né? Eu conheci vocês, eu acho que foi a porta de entrada do nosso encontro foi o trabalho dela, né? Umas projeções que ela estava fazendo, umas intervenções em Fortaleza, né? No Festival de Música de Fortaleza. As árvores ganhavam vida, minha irmã. Ela filma ribeirinhos da Amazônia, projeta o rosto em árvores, em locais que foram roubados dos ribeirinhos, sei lá, tomados. Fortíssimo trabalho, denso, né? Isso. Roberto, um beijão pra você. Beijo. E como dizia Audre Lorde, uma das grandes vozes do feminismo afro-americano, o silêncio não vai nos proteger e é por isso que a gente precisa falar sobre visibilidade. No dia 29 de agosto foi o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, um dia de celebração e também de discussão e reflexão sobre os estigmas, preconceito e lesbofobia. E o Estação Plural foi ao CCBB em Brasília conversar sobre visibilidade lésbica e negra com o elenco e direção de Hélio Musical. Bora ver? Esse espetáculo, Hélio Musical, representa muito para mim, é um desafio de linguagens, é um mix, né? Um intercâmbio de atrizes de vários lugares, uma banda toda feminina. Uma ousadia, porque tudo é feito sob o domínio, sob o signo feminino, né? Então, só por isso já se configura para mim como um espetáculo de muita força política, sabe? Porque é um espetáculo poético, feminino, amoroso e por isso mesmo antibélico. Fiz uma pesquisa inicial com um universo de 90 canções dentro de intérpretes femininas que se identificavam como homossexuais ou bissexuais ou que, de alguma maneira, criavam empatia nesse público homossexual. A partir daí, desse universo, eu fui casando dentro da dramaturgia proposta, né, de forma que a música tivesse uma função dramatúrgica e não ilustrativa. Depois eu levei isso para a sala de ensaio, onde o diretor musical, Luiz Felipe de Lima, e as atrizes, criadoras, chacoalharam esse roteiro e aí nós chegamos a uma segunda versão. Nada mais justo do que jogar para você, né, Ellen? Na verdade, eu sinto que o Hélio Musical é um espetáculo que chega na cena num momento muito importante para a gente e acaba se tornando um marco, porque infelizmente a gente tem uma invisibilidade muito grande nas histórias das mulheres lésbicas dentro da dramaturgia no nosso país. Achei tão bonito, mesmo com um elenco majoritariamente heterossexual, que vive uma outra experiência no cotidiano,
ter a possibilidade de refletir e de espelhar as nossas vivências é algo muito raro e tem sido muito emocionante. As pessoas choram muito, velho, no espetáculo. É muito impactante e é triste pensar que a gente tem um impacto tão grande com um espetáculo, porque exatamente existe a ausência das nossas visibilidades, das nossas demandas, da nossa existência, né? Estou bem feliz. Acho que você sente isso, né? Humana é uma resposta disso também, né? Eu acho. E é muito louco que isso que você falou, é muito verdade, assim. As lésbicas, elas são invisíveis, né? E recentemente um site me pediu para listar 20 cantoras lésbicas da nova geração. E aí, cara, foi uma dificuldade, porque pessoas assumidas, eu ia falando com as manas e tal, não, eu sou bissexual, ok. Não, eu prefiro não me assumir nessa lista. Assim, artistas, então foi difícil listar 20, sabe? Então eu percebi aí o quanto ainda não é hype, assim, ser lésbica, né? E as pessoas ainda têm muito preconceito, apesar de parecer que é fácil. Não existe essa autoafirmação e esse estímulo para as pessoas, não só artistas, que deveriam ter esse estímulo. Que é difícil, né? Você assumir um lugar, você se colocar num lugar de exposição diante de um cenário tão desfavorável. A gente tem uma dificuldade tão grande de acessar direitos básicos de saúde, de segurança, que às vezes eu acho que as pessoas ainda preferem se manter nesse isolamento, né? Nesse silenciamento também. Aí eu acho tão maravilhoso quando a gente encontra figuras assim como você, que eu acho que às vezes só fica pesado para a gente dizer quem a gente é, porque muitas de nós ainda se preservam. Não vamos se preservar, não. Vamos dividir essas sacolas, que às vezes fica pesado para uma só carregar. Vamos juntas, cada uma leva um pouquinho. Lá em casa a gente abre e faz a festa. Tira as coisinhas da sacola e faz a festança. E como é que você vê, assim, hoje, assim, a representatividade das mulheres lésbicas dentro do cenário musical, assim? Eu percebi que tem uma relutância em assumir e tudo mais, mas por quê? Por que existe essa relutância? Eu acho que existe medo, né? É muito chocante quando a gente vê o número, né? Na comunidade LGBT, quem tem menos dados sobre violência são as lésbicas, porque as pessoas não querem muito falar que são lésbicas, não tem dados. Na própria família, você sofre violência, estupros corretivos, coisas absurdas, sabe? Então, eu acho que existe uma omissão mesmo de falar assim, eu sou lésbica, eu sofri violência, então esses dados eles são omitidos. Então, na tabela, a gente não tem a realidade, de fato, quem são as lésbicas e quem é que sofre essa violência. Porque as pessoas trans sofrem muita violência e elas escancaram isso, né? Assim, eu sou trans, eu sofro isso todos os dias e tal. As pessoas lésbicas parecem que... Mas eu acho que mais do que um silenciamento das mulheres lésbicas, a gente tem uma justa posição de estigmas aí também. Porque aí a gente tem... um grupo de pessoas que vivencia também a misoginia. Com certeza. E como os órgãos institucionais que levantam dados são muito machistas, a gente tem uma invisibilidade da nossa existência. Eu acho que é um problema estrutural, assim, da sociedade. E é muito sério, assim, porque quando você vivencia isso, assim, com pessoas próximas, você entende que as pessoas não querem se assumir lésbicas. Apesar de acharem, vários amigos, é mais fácil ser lésbica. Na verdade, não é fácil, porque as pessoas acham que é uma brincadeira. Não, é porque é só uma fase. Ela vai ficar com o homem em algum momento. Como assim? Não leva a sério a minha relação, entendeu? É uma coisa, um desrespeito absurdo. E eu compreendo que todas as pessoas que fogem desse padrão da sociedade de gênero, elas sofrem isso, sabe? E cada um com os seus casos específicos, mas a gente precisa quebrar e não ser neutro quanto artistas, né? Quanto fomentadores desses espaços de diálogo. E eu tento muito, através da minha arte, me assumir como lésbica e não sou uma pessoa neutra. Politicamente, não sou filiada a nenhum partido, mas acredito em algumas pessoas e sempre defendo elas, porque elas defendem o que eu acredito com relação a gênero, com relação à representatividade da mulher, às minorias. Então, eu tento propagar isso nas minhas redes sociais e na minha fala, em tudo. Acho importante o artista não ser neutro, até porque não existe essa neutralidade. Você se cala, você compactua com que tudo permaneça como está, né?
Eu queria saber como é que foi assim para você, como é que foi essa fase de se entender uma mulher lésbica? Sim, é meio clichê, mas eu acho necessário. Claro, total. Eu fui criada só por mulheres, assim. Minha mãe, meu pai omisso, como a maioria das pessoas do Brasil, e minhas avós, assim, junto com a minha mãe me criando. Então, a mulher sempre para mim teve aquela importância na família. E eu sempre, assim, eu sou escorpiana, então... Olha, duas. É? Olha aí. Então, eu sempre tive uma opinião muito forte, assim. Então, eu defendi até o final ela, para minha mãe, para as minhas avós, desde pequena. E aí, com, sei lá, eu tenho 28 agora, com 17 anos, mais ou menos, eu me assumi quanto lésbica. Eu namorei um cara por um tempo, 5 anos, que era um grande amigo meu. E aí a gente descobriu depois, ele era gay e eu lésbica. Ai, que encontrão, né? Então, acho que por isso que eu namorei ele. Porque fazia sentido pra mim. E eu sempre, desde criança, era apaixonada, sei lá, por uma professora, por uma amiguinha, mas eu não entendia o que era isso. Isso não era claro pra mim. Então, eu demorei um tanto pra entender. E aí, com 17, mais ou menos, eu entendi, assim, sabe? Poxa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, eu preciso experimentar isso. E aí, para mim, foi libertador. Acho que isso trouxe vários outros processos de libertação. Meu cabelo, que era alisado, muito alisado. E, sei lá, me entender quanto mulher mesmo, assim. E eu acho que para minha mãe acabou sendo um pouco mais simples, porque a minha opinião era muito forte, assim, e eu tinha as minhas justificativas. Eu entendo que para as pessoas que não têm, seja muito mais difícil, então eu tento abarcar amigas que querem se libertar de alguma maneira, amigos, eu tento falar, acho que a justificativa é essa, você tem que falar que é isso. Se ela é sua mãe, ele é seu pai, tem que se amar, porque isso é uma coisa natural, etc. Muita gente que eu conheci, muitas mulheres lésbicas que eu conheci, silenciavam seus pertencimentos no cotidiano, no espaço de trabalho e tal, com medo de represálias, de não receber aquela promoção ou de mesmo ser demitida, porque já viram isso acontecer com uma amiga ou com uma próxima. Também uma confusão de que essa intimidade, essa dimensão da sua intimidade exposta se transformasse num motivo para intervenção de quem é de fora, né? Como se você desse espaço para outra pessoa entrar na sua intimidade. Mas, na verdade, quando a gente se diz, quando a gente se mostra, quando a gente diz quem a gente só abre espaço para o pertencimento. Claro. A gente pode ser. E aí a gente sinaliza para outra pessoa que a gente é. Né? É importante se ensinar também que lésbica não é uma palavra feia. Porque eu tenho várias amigas que acham feia a palavra. E tem gente heterossexual que não gosta de usar a palavra lésbica porque acha que é uma ofensa, né? Acha, Então dá esse recado. Ou sapatão, explica pode ser sapatão. Sapatão, fancha, dyke, butt. Explica que não precisa chamar só de gay. Explica que pode ser lésbica. Porque é verdade, tipo... Gay é usado para lésbica, mas, porque lésbica é feio, todo mundo diz isso, lésbica é feio, mas não tem nada de feio. É tipo o órgão sexual da mulher. A gente aprendeu que não pode mostrar muito, porque às vezes tem uma coisa estranha, um formato não sei o quê. A gente é diverso, sabe? E aí eu acho que lésbica é a mesma coisa. Tem gente que já me sugeriu, vamos criar uma outra palavra para lésbica. Eu falei, nada disso, amigos gays, assim. Que às vezes são misóginos, às vezes, tem vários. Não, nada disso. Né, também, lésbica é bonito, sabe? Lésbica futurista. Sapatona convicta. Eu amo. E essa coisa de não conseguir dar o nome ou de não poder dar. Eu fui atacada no meu Instagram, fui fazer uma postagem e coloquei essas hashtags, né? Fancha, sapatona, lésbica, lesbianas, siga bem caminhoneira, que é a que eu mais gosto. Hashtag siga bem caminhoneira. Alguém entrou lá e comentou, foi muito legal. Que as atrizes do espetáculo, que são, inclusive são héteros, uma viu e ficou indignada. Uma moça comentou assim, pra que isso? Pra que ficar dizendo essas coisas? Como se fosse feio mesmo. Aí a outra falou, gente, você não pode dizer quem você é, que a outra pessoa se incomoda. E aí dizer que a gente é lésbica e que a gente não necessariamente é gay, é também entender que nós somos muitas, nós somos diversas e existem especificidades para o público lésbico, que não são as mesmas que para o público gay
público gay, de homens que se relacionam com homens. Nós somos lésbicas, isso é dizer que nós existimos também. A gente não é uma versão feminina do homem que ama um homem, do homem gay. Nós somos lésbicas, é uma outra coisinha. E é especial também. Ai, gente, olha, o papo tá massa. Mas agora chegou aquele momento da gente dar o nosso intervalo e você vai ficar aí, não sai daí que daqui a pouco tem mais Estação Plural. Estamos de volta com o programa mais fino, elegante e sincero da sua telinha, o Estação Plural, que é transmitido em todo o país pela TV Brasil e pelas ondas das rádios Nacional e MEC. Na internet a gente está também, meu bem, no Facebook, no site da TV Brasil e também no YouTube, tá? A primeira e a segunda temporada estão lá, todinhas, disponíveis e liberadas para você ver, rever, curtir e compartilhar. Eu sou Ellen Oléria e eu tô aqui na super parceria da Mel Gonçalves e do Fefito. A gente está recebendo aqui, minha gente, olha, o papo tá bom demais por isso. Ela vem diretamente do Pará, arretada no contra-ataque, a Ila. Ah, bem-vinda. Olha, Terra Firme se sentiu representada agora. Minha gente, nesse bloco a gente vai ter um papo super astral sobre bibliotecas no Brasil. Aila, lá onde você morava em Belém, tinha alguma biblioteca pertinho da sua casa? Olha, tinha a biblioteca que a galera da comunidade montava, assim, porque pública não tem na periferia. É muito difícil, assim. Tinha uma no centro, mais distante, mas assim, o acesso não era tão fácil. Então, biblioteca é um negócio que, quando você nasce na periferia, a comunidade que monta, assim. Sim. Vai arrecadando as coisas, vai montando. E que é fundamental, porque a leitura é muito transformadora, assim. Eu lembro uma vez que... Porque, assim, o Pará tem várias ilhas ao redor. Tipo, a Ilha do Cumbu, Ilha da Onça, Ilha Grande. E aí essas ilhas mais próximas, que é 20 minutos, a gente atravessa, tem várias comunidades ribeirinhas lá. E as bibliotecas que eles montam lá também. Uma vez eu atravessei e vi e falei, nossa, é isso, a gente tem que ocupar isso, montar a nossa biblioteca, fazer a nossa parada e trazer nossas referências. Então, eu acho que é fundamental as bibliotecas públicas, mas quando carece disso, a gente monta a nossa. É isso, né? Olha só, em geral, a população das periferias e as moradoras e moradores de cidades menores, né, cidades pequenas, reclamam, e com razão, da falta de acesso a bibliotecas. Por outro lado, mesmo quem mora pertinho de uma, muitas vezes não está satisfeita ou satisfeito com os livros disponibilizados lá. Também tem aquelas outras pessoas, principalmente mais jovens, que não encontram o menor sentido em frequentar esses tradicionais templos do conhecimento em plena era digital, quando você encontra tudo ali, a um clique das suas mãos, né? Há também a situação do acesso a bibliotecas da população em situação de cárcere. Sobre essas e outras questões, o Estação Plural foi conversar com quem conhece esse assunto. Vamos ver? Eu acho que as tecnologias vieram para somar e ampliar as formas, né, de acesso à leitura, ao conhecimento. Então, eu não vejo a tecnologia como algo que afasta ou que se sobrepõe à biblioteca. Eu sou do princípio que biblioteca sempre vai existir, as bibliotecas são instituições milenares e elas estão até aí hoje porque elas se recriaram, se reinventaram. Como a biblioteca não é um espaço apenas de leitura, mas, sobretudo, é de leitura, é um core, né, um fazer da biblioteca, mas ela não é esse espaço, ela é uma porta aberta, ela é para um repertório cultural, em que pese que você não tenha coleções físicas, mas você vai ter atividades que reúnem pessoas, então esses espaços, na minha opinião, são extremamente importantes. E nós precisamos de espaços seguros, como a gente diz, seguros para a discussão de ideias. Acho que as bibliotecas também são espaços democráticos, onde devem acontecer discussões inúmeras, que está faltando esse espaço, né? A gente está vivendo uma era aí muito
difícil, né? E a gente precisa de espaços que a gente possa discutir temas, né? E eu acho que a biblioteca é esse espaço, é um espaço seguro nesse sentido. A existência de bibliotecas em presídios brasileiros se relaciona com o próprio histórico de bibliotecas em presídios como um todo, né? A inclusão dessa instituição, desse aparelho em presídios, datam mais ou menos do início do século XIX, quando os presídios, instituições prisionais como a gente entende hoje, passaram a acreditar numa reeducação, numa ressocialização da pessoa privada de liberdade, né? E a partir dessa discussão, então, é entendido que o direito à informação, isso para a sociedade como um todo, é um direito instrumental, é o direito à informação que vai garantir acesso a outros direitos. E no Brasil, essa discussão ela só vai se institucionalizar na década de 80. Em 1984, então, a obrigatoriedade de bibliotecas em estabelecimentos prisionais é instituída como obrigatória e começam-se, então, um lento processo de criação de bibliotecas. Talvez um dos principais exemplos positivos que a gente tenha nesse sentido e até de reconhecimento da biblioteca enquanto esse instrumento, né, capaz de ressocialização, foi um projeto inaugurado a partir de 2012, que se chama Remissão pela Leitura, que acontece em presídios federais, no qual as pessoas presas, né, privadas de liberdade, elas podem reduzir o seu tempo de pena a partir da leitura orientada. Ele funciona mais ou menos assim, por mês a pessoa pode fazer a leitura, né, de uma obra, uma resenha sobre essa obra, e a cada mês, né, a cada execução dessa etapa, é possível reduzir até 4 dias da pena. Se você fizesse isso todos os meses, você conseguiria reduzir até 48 dias da sua pena. Gente, isso é muito louco, isso que a Michele Costa falou pra gente, de como o acesso a uma biblioteca, ou a possibilidade de chegar a uma biblioteca e ter acesso a livros, ajudam a gente a acessar outros direitos, que é um direito você ter acesso ao conhecimento. Como é para você a relação com esses espaços de leitura? Eu ia muito à gibiteca quando era adolescente. Que Amava chique. gibiteca. Como que é uma gibiteca? Ai, menina, tem um monte de gibi antigo e na época que não tinha internet, você tinha que pesquisar sobre a vida dos personagens, era tipo um desbunde. Você tinha que ficar lá pegando aquelas revistinhas de formatinho e tal, era maravilhoso. Mas é muito maravilhoso, né? Em biblioteca eu não ia muito, sempre li muito, então eu tenho muito livro em casa. Você vai em bibliotecas? Olha, eu frequentava na escola, não vou mentir, era obrigada, porque tinha os trabalhos da escola e tudo mais, mas essa obrigação também me levou para um caminho de conhecer, né, a biblioteca em si e tudo. E no meu bairro também não tinha biblioteca. As bibliotecas que tinham eram bibliotecas da escola, que eram, tipo, nas escolas que tinham na região e tudo mais, e não eram bibliotecas tão ricas e etc. Tinham uma quantidade X ali de livro e era meio que obrigatória determinadas leituras, assim, não era uma coisa ampla, escolha o que você quer. E biblioteca de colégio é tão complicado, né? Sim, exatamente. Porque tem livros que você vai procurar que não vai estar lá, porque estão dentro da moral de quem comanda o colégio. Exato. Também. E eu aprendi a ler, assim, tipo, tomei gosto por leitura na igreja, você acredita? Eu retornando, voltamos à igreja. Que louco. Pelos livrinhos de história, pela história ali da Arca de Noé, etc. Tudo isso é que me trouxe para ler. E a Bíblia também, tipo, li muito a Bíblia e tal. Depois da Bíblia eu já virei bruxa, né? Aí caí no Harry Potter, que eu tinha a mesma idade na época, comecei a ler os livros. Eu amava Harry Potter. Li tudo. Eu acho que foi, eu juro 7 livros, sei lá. Sendo, tipo, 7 livros. Sendo extremamente... 8, né? São 7... Não, sei lá. São 7 livros. Menina, é uma livraiada para dar... Eu só sei que eu me encantei por livro grosso e cheio de letra depois de Harry Potter, porque eu comecei a ler criança ainda. Eu tinha 12 anos. Você cresce junto com o personagem, e fui crescendo, né? com o livro e aqueles livrões, assim, cheios e tal. E eu amava, lia tudo. E aí, de lá pra cá, não parei mais. E é incrível como essas mídias chegam diferente dependendo do poder aquisitivo que você tem, da classe social que você está. Porque, por exemplo, essa possibilidade de ter, por exemplo, livros em casa é algo que eu vim conhecer muito tardiamente na minha vida. Até então, o que a gente conhecia muito, a mídia que a gente conhecia era Xerox.
Total. Ah, mas eu li muita Xerox também. Ixi, Não é isso? Universidade, Na muita universidade. E é muito louco pensar que existe um espaço onde você possa acessar um livro que você não vai ter possibilidade de comprar. Tem também que ver hoje em dia que a regra da fotocópia é diferente, né? Agora você não pode mais copiar um livro inteiro, como você copiava na época da faculdade, coisa que eu fazia muito. Porque agora tem a questão de direitos autorais. Mesmo que seja para estudo, você só pode copiar determinada quantidade de páginas e etc. E ao mesmo tempo, hoje em dia, quão necessário é ter uma biblioteca ou mesmo fotocópia quando está tudo disponível online, né? Porque a gente não pode fechar os olhos para o fato de que a pirataria existe e a maioria dos livros que você quer achar, você consegue achar um PDF com a busca na internet em 2 tempos. Isso é uma reclamação básica. Você usa muito esse recurso? Eu acho que essa era digital, assim, ela afastou um pouco a gente da leitura como um todo. Sei lá, a nossa vista cansa mais rápido, não sei se as telas... A gente é mais ansioso. Dá mais um vídeo longo, não tem tá mais de 2 acabando, minutos. não tá acabando essa página, não quer mais, já quer ir pro Facebook, ver o que tá rolando. Então, eu acho que essa era digital, de fato, nos afastou mais dos livros. Até eu mesma, assim, eu lembro que com 15 anos, aquelas leituras obrigatórias no colégio para vestibular, que eu nem acredito muito nesse modelo de seleção, de entrar na faculdade, eu acho isso muito defasado. Mas essas leituras obrigatórias me aproximou com 15 anos do Machado de Assis, do Guimarães Rosa. É o que eu falei. Então eu acho que... do Saramago, acho que isso é muito importante, apesar de ser obrigatório, né? Me aproximou muito, até de autores do Pará, de Carvalho. E, no entanto, eu acho que quando a gente foi se modernizando, é um vício muito louco, assim, né? O celular, você toda hora atualizando as coisas e tal, não sobra tempo, parece, para uma coisa mais solitária. E eu acho que o livro com a gente é esse processo de contemplação, de entender. Tipo, Harry Potter é de uma geração minha também, que apesar de ser muito fantasioso, essa coisa lúdica me chamava a atenção. Sim. Então, 800 páginas, sei lá, 700 páginas, eu acabava em 3 dias, sério. Eu também, era bem isso. Eu ficava louca, então... Isso é massa, assim, porque você entra numa história ali e não sai mais, eu não queria mais comer, não queria mais fazer nada. E hoje em dia não, a gente está nessa liga com rede social, sabe? E eu acho que houve uma troca, assim, e tomara que isso retorne, não sei como. Eu assim. acho que essa foi uma das últimas gerações, sabia? Com essa coisa de coleção de livro e tudo mais. Temos uma curiosidade super interessante. Você sabia que nos Estados Unidos o mês de junho é o mês do livro LGBT nas bibliotecas? É verdade. A celebração acontece nacionalmente desde os anos 90 e se estende pelas bibliotecas públicas, privadas, universitárias e comunitárias. No Brasil, a gente tem alguns projetos muito bacanas também que estão iniciando e precisam de apoio para deslanchar, como é o caso da Biblioteca da Diversidade, lá na minha terra, em Brasília, que quer combater a intolerância com informação. Vamos conhecer? A biblioteca, tradicionalmente, ela é um espaço do silêncio. Ela sempre esteve vinculada à tradição e aos poderosos, porque ela sempre é financiada, ou sempre foi financiada. Eu digo até que não é pretérito, é presente. Ela tende a ser financiada pelo governo do Estado. E o Estado, ele é uma instituição que visibiliza algumas vozes e invisibiliza outras. Eu estou apostando numa biblioteca ruidosa, que crie barulho, né, que discuta uma questão que eu considero extremamente pertinente, levando-se em conta que o Brasil, desde 1970, esse ano nós batemos o recorde de assassinatos de homossexuais. Então é uma questão extremamente pertinente. Eu acredito que, inclusive, esses dados comprovam que tem crescido a violência, não apenas física e simbólica. E essa biblioteca, eu digo também que ela é fruto da minha experiência enquanto homem gay, que também foi vitimado por uma série de violências já na adolescência, quando eu ia à biblioteca e eu não encontrava nos livros da coleção da biblioteca lá do subúrbio de Braslândia nenhuma referência positiva à homossexualidade, mas era sempre tratado como patologia ou pecado. É evidente que essa não é uma biblioteca apenas de literatura LGBT, ela é uma biblioteca de direitos humanos, que discute a questão de direitos humanos. Evidentemente que nós também pretendemos empoderar a comunidade LGBT a partir de textos que tratem da questão do homossexual, do bissexual, da mulher trans, etc., dentro de uma perspectiva positiva, né? Então a ideia é problematizar, é visibilizar um problema grave. A biblioteca, ela tem sim
uma tarefa de resolver um problema concreto. Ela é um espaço dialógico, é um problema de solucionar confrontos sociais. Então, se por um lado existem alguns grupos que estão investindo poderosamente energia e dinheiro num discurso de virulência, de violência às minorias, é importante que também nós façamos o mesmo, mas do outro lado, defendendo o respeito, as diferenças. Gente, olha que louco isso, né? E que massa essa iniciativa, porque eu acho mesmo que o conhecimento aproxima a gente do exercício da liberdade e das próprias identidades, né? Aí a gente estava conversando, né? Vendo o VT e conversando, a gente até mencionou o seu clipe. Sim, total. Com relação a essa matéria, acho incrível, assim, porque, por exemplo, lá no Pará tinha cursinho para trans, para ingressar na universidade, e aí o Mana, lá o nosso festival, até arrecadaram, assim, a gente arrecadou livros para distribuir para esses cursinhos, porque é incrível, assim, às vezes a gente não se sente à vontade nesse espaço. Sim. Então, ter um espaço desse só para gente, com livros para gente, acho mais do que ótimo. isso, desproíbe, né? Sei lá, eu fico lembrando de quando eu era adolescente, que eu ia na banca de revista comprar revista de homem pelado. Ou que eu ia mesmo na biblioteca ou em livraria que tem lá a seção de estudos de sexualidades, mas que são, na verdade, livros LGBTs, ficam ali escondidos. Eu ia com muito medo de alguém me ver, ou eu ia procurar de um jeitinho meio esquisito, sabe? Se pegava o livro na biblioteca, inclusive a minha entrada na faculdade me facilitou muito isso. Tipo, ir na sessão de psicologia, pegar estudos de sexualidade. Acessar, né? E colocar escondidinho ali na bolsa para ninguém ver que tava. Um espaço como uma biblioteca de diversidade desproíbe isso, tira essa estante proibida do lugar, sabe? Diz que quem tá ali porque tá pertencendo, porque aquele lugar é dele. E somos LGBTs intelectuais. Exatamente. E você juntou, a coisa do clipe que eu mencionei, é que você juntou muitas figuras ativistas, né? Por exemplo, a gente tem a Luana Hansen, que é produtora musical da Alma periferia. Negro, né? Sim, conheço. Tem a Alma Negro, que, como Alma Negro, não se identifica nem como mulher, nem como homem. Tem vários ativistas, tem o Lan Matos, que é um homem trans, maravilhoso. Então, o clipe Lesbi Gay, a gente reúne personagens reais, porque, sei lá, eu acho que é muito mais interessante você trazer essas histórias de verdade do que você ter atores ali fazendo trans, fazendo lésbica, fazendo gay. Não faz muito sentido, na verdade. Não faz sentido, não existe representatividade. Então, quando eu convidei pessoalmente as pessoas para participarem do clipe, trouxe uma energia louca na hora ali, porque as pessoas queriam levantar essa bandeira da libertação e de amar quem você puder, ser quem você é. Já falei no intervalo e vou falar de novo. Eu quero ir na próxima festa Lesbi Gay. Pronto, falei. Não, você está convidadíssimo já. E vai ser no Pará. Égua, manas! Toma, manas e monas, né? Vocês sabem que aqui no Estação Plural a gente fala seríssimo, mas a gente também gosta de brincar. E é na brincadeira que eu vou chamar agora o nosso desafio Pajubá. Você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. A brincadeira, olha a cara da Ilha, gente. Porque a brincadeira é a seguinte, eu vou dizer uma palavra e você não responde. Você de casa não responde também. E espera até o próximo bloco, que é para o povo de casa. O povo de casa vai pensar, a gente vai pensar também, vai tomar uma água e a gente volta com a resposta. Mas, o Pajubá é o seguinte, a gente vai dar uma palavra desse linguajar que ganhou o Brasilzão afora, é um linguajar LGBT, um presente das monas, né, e das musas travestis, desde a década de 70 para cá. Inclusive, tem muita coisa nova, hein? Vamos renovar o nosso Pajubá. Olha, eu quero renovar. A gente vai dar uma palavra do Pajubá, um código que a gente usa para se comunicar por aí e 3 alternativas. A gente não aperta sem abraçar. Tá vendo? Hoje a palavra é estrovena. O que é estrovena? Gente, o que é estrovena? Alternativa A é um comportamento, uma atitude. Menina, que estrovena estranha aquela moça tem, né? Alternativa B é pênis. Gente, que estrovenão. Ou é uma estroveninha. Ou alternativa C, uma pessoa ou uma situação estranha.
Mas é estrovena, né? Ai, Olha só. achei muito A Ila estrovena. vai pensando, o pessoal de casa também já mandando hashtag Estação Plural com a sua resposta pra gente nas redes sociais. Enquanto é isso, a gente para um pouquinho, tá? Calma aí, a gente volta já já com a resposta. Estrovena, minha irmã. Oiê! A gente está de volta com a Estação Plural. Eu sou o Fefito e junto com minhas amigas Mel e Ellen, vou saber agora se a Aila já sabe o que significa estrovena no Desafio Pajubá. É complexo. Essa pergunta foi tipo aquele jogo do milhão, assim. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar em estrovena. É? Gente, eu também não. Mas acho que é um negócio estranho, assim, né? Então, ó, estrovena pra vocês de Pode, casa. só pode. Que espero que tenha tweetado pra gente com a hashtag Estação Plural. É um comportamento, uma atitude. Aquela partezinha ali de baixo, pênis, pinto, coisinhas, assim, o órgão sexual dos moços e moças. Ou C, é uma pessoa ou uma situação estranha. O que é estrovena, Aila? Eu acho que é C. Uma coisa estranha. E Gente, com esse nome terrível, só pode ser C. Eu vou É nascer medonho. também, eu vou nascer também escala alfabética. É. Olha só, eu tenho que dizer que as três, pra mim, acertaram. Pra o roteiro do nosso programa, não. Há quem diga que estrovena é o órgão sexual, gente. É o pênis. É o pinto. Coisa. É o seu Pênis. pinto. Mas assim, segundo outras pessoas, estrovena também pode ser uma situação estranha, então todo mundo sai ganhando no Pajubá de hoje. Eita danado. Pronto, há controvérsia. Nunca teve esse pajubá assim. Não, a gente tem um empate hoje. Pronto. Que a gente Tá é resolvido. complexo. Então agora vamos falar de coisa complexa. Nesse terceiro bloco a gente vai falar de bom senso. Você aí de casa, você lembra da última vez que você utilizou de bom senso? Aliás, quem é que dá a medida do bom senso? Eu até hoje não sei. Tem gente que me acha sem noção, tem gente que me acha sensato. Essa medida a gente não sabe. Com certeza você já agiu de uma forma que foi mal interpretada, né? Que as pessoas dizem, tenha mais bom senso. Então, eu fui pra rua pra saber, afinal de contas, que danado é bom senso, minha gente. Vamos ver? Afinal de contas, qual é o limite do bom senso? Aliás, quem é que diz o que é bom senso e o que não é? Você é uma pessoa sem noção? Eu vim aqui pra rua pra saber o que o povo tem a dizer sobre esse assunto. O que é bom senso hoje em dia? Acredito que vai de pessoa para pessoa e de situações, né? Acho que ter noção de algumas coisas assim que ocorrem na sociedade. Pessoa de bom senso é ela fazer algo quando precisa ser feito e não fazer uma coisa quando o momento não é cabível. É você, tipo, não invadir o espaço do outro, entendeu? É você ir com calma, com cautela. Eu acho que as pessoas, elas não sabem fazer isso. Deixa de ser bom senso quando você interfere na vida dos alheios. Você acha que falta bom senso para as pessoas hoje em dia? Nossa, eu percebo que tem gente que esbarra em outras pessoas só pelo gosto de passar na frente da outra. A falta para muita gente. Acho que na questão de saber lidar com outras pessoas falta muito bom senso para todo mundo. E aí, tá faltando bom senso? Total, né? Acho que a falta de respeito é falta de bom senso na sociedade. Bom senso é uma coisa, assim, básica, eu acho. A gente devia nascer já com bom senso. Ia ser bom, né? Ia ser bom. Passar no mercado, vamos comprar ali um potinho de bom senso. Total. Acho que o ódio, essa coisa louca de guerras e tudo, é falta de bom senso. Eu acho que bom senso é uma palavra que caiu em determinados lugares que não necessariamente são legais. Primeiro que eu acho que ser sem noção é uma qualidade, às vezes. Acho mesmo. Você gosta de pessoas louquinhas e, né, é divertido ter pessoas que pensam fora da caixa. Acho que virou tradicional, então, para algum contexto bom senso, então, mas né? tem uma coisa de bom senso que me irrita. Quando eu era solteiro, eu usava aplicativos de relacionamentos entre rapazes. De geolocalização. Dá dica, aquela dá dica. Aqueles aplicativos em que rapazes, quando estão carentes e querem, sei lá, dar uns beijos, vão lá conhecer outras pessoas. Então, aí, tem muito preconceito destilado lá, né? Tipo, tem muita homofobia entre os próprios homossexuais, que é basicamente, não aceito afeminados, tenha mais de 1,80, não mie, tenha voz grossa, seja macho e etc. Mas uma coisa que é muito comum entre todos é
tenha bom senso. E as pessoas, ao descrever, tipo, muitos são de fato preconceituosos, não me atraio por negros, orientais, ou não curto afeminados, ou isso, aquilo, mas todos acabam terminando com tenha bom senso. E aí eu ficava me perguntando... O bom senso é saber ir embora na hora que acabou? Pois é, gente. Aí eu ficava me perguntando exatamente embora. o que é bom senso para essas pessoas. Tipo, é ok, chega de louco, boa, né? me dê um olá, ou só fale comigo dentro dessas categorias, ou só fale comigo se você se achar tão bonito quanto eu, ou tão especial quanto eu. E aí eu fiquei pensando que as pessoas que pedem bom senso não têm bom senso nenhum. Então é preciso ter bom senso para usar esse tipo de nesse expressão. contexto, tô fora do bom senso mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente atingiu com violência a outra pessoa, a gente já não está sendo educado. E não ser educado é o contrário de ter bom senso. Então, tenhamos bom senso, antes da gente solicitar qualquer coisa do coleguinha, né? É verdade. É que eu acho que o bom senso, ele já prevê um julgamento. Porque você faz um julgamento sobre algo e decide acerca dele uma postura a tomar, né? Equilibrada. Acho que o bom senso, ele pede um nível de equilíbrio e de sensibilidade. É uma boa convivência coletiva, né? Acho que é um cuidado. Ter bom senso é um cuidado com o outro. Falta muito. Mas eu acho que bom senso parte de regras pré-estabelecidas de convivência em sociedade. Então, a gente tem que ser educado, tem que cuidar bem do outro, tem que amar o próximo, tem que, enfim, né? Não bater no coleguinha. Mas aí tem gente que usa bom senso de um jeito meio escroto, errado mesmo. Que é, exatamente, quando o bom senso descamba pra moral, você não acha? Eu acho super. Por exemplo, sempre que falo de bom senso, eu penso no quanto a gente foi podada em diversas etapas da nossa vida por não ter bom senso. Por exemplo, não é desse jeito que você tem que se comportar, você não pode se vestir desse jeito. Tenha bom senso, você não pode estar sentado na mesa de uma família. Tenha bom senso, você não pode ficar perto das crianças. Tenha bom senso, você é uma pessoa que atrai os olhares. Tenha bom senso, seja menos. É basicamente isso que as pessoas pedem, mas aí a gente tem que saber identificar também, né, Fifito? Tem que saber. As pessoas falam, por exemplo, para as mulheres que não é legal e não é que a gente não tem bom senso quando a gente bebe demais, mostra né? Eu não tenho bom senso mostra nenhum. a perna, ou mostra as pernas, ou usa um decote, ou mesmo diante de algumas agressões que a gente sofre cotidianamente. É porque a gente não teve bom senso. E aí não o agressor. E aí eu acho que a gente precisa começar a usar direitinho. Não teve o bom senso de usar uma saia mais longa. Exato. Usou saia curta. A gente precisa começar a aplicar horrível. direitinho isso e nos proteger. Claro. Aí eu acho que para nós o bom senso é a gente se instrumentalizar coletivamente mesmo, como mulheres, para a gente se proteger, ao invés de fazer esses julgamentos moralistas em relação à coleguinha, é se solidarizar. Claro. Que eu acho que isso também é bom senso. É super bom senso. E eu acho que o nosso tempo exige essa postura de nós, que a gente se coloque no lugar da outra, se proteja, se defenda, se instrumentalize também, mesmo em relação a conhecimentos, já falei para vocês, eu acho que toda mulher tem que estudar artes marciais. Alguma. Faça boxe, faça jiu-jitsu, faça alguma coisa que a gente precisa se proteger. E nesse sentido, cabe todo mundo que a gente ama. Sim. Os efeminados que são detonados nos aplicativos, por exemplo, eu acho que também precisam se instrumentalizar e se proteger em todos os níveis, com conhecimento, porque, como diria Tim Maia, lendo atingiu o bom senso, mas lendo atingiu o bom senso. Às vezes é lendo, às vezes é vendo um filme, às vezes é trocando uma ideia com aquela sua amiga que consegue botar o dedo na ferida e te dizer a verdade, né? É que o conceito de bom senso é muito fluido também. Ele é muito cultural. Ele varia de lugar para lugar, varia de tempo, porque, né, varia de geração. É meio difícil lidar com pessoas sem noção. Você tem esse tipo de problema? Olha, eu tenho, porque eu não consigo ficar muito calada, assim, né? Então, se eu tô andando na rua, vem um cara misógino, assim, e começa a falar uma besteira, eu já paro, eu já quero bater na pessoa. Eu sou uma pessoa um pouco descontrolada, né? Assim, não tenho muito bom senso. Eu queria tanto ser assim. É sério, eu tenho um problema muito, muito grande com isso, de responder à altura. Normalmente, eu me fecho.
Ou então eu quero Mas você sair se de preserva perto. muito também, né, fazendo isso. Claro, óbvio. Não, é eu evito um massa monte também. de É violência. massa também. Total, é porque eu saio com várias amigas aí que tem essa postura de se preservar. Eu já quero... Aí o cara quer vir sentar na nossa mesa, no bar. Aí eu que sou a barraqueira. É uma coisa de momento também. Tem momento que eu sou barraqueira, mas tem momento também que se você percebe que você fala e você não está sendo ouvido, então é melhor você dar 2 passos para trás e ficar calado. Uma hora alguém te ouve. Mas nem tem que seja gente pelo que é seu louca, silêncio. mas tem gente que é louca, Tem. insiste, né? Ai, Fefito, eu já preciso discordar de você, porque se você for uma mulher no lugar do silêncio, você vai permanecer lá para sempre. Isso é fácil. A gente também tem que cultural. gritar, a gente tem que falar, sinalizar de alguma forma, nem que seja com linguagem, sei lá, as inúmeras linguagens que a gente tem para poder dizer aquilo que a gente está sentindo, ficar calada, mas não responder a nada e etc. Mas eu acho que esse silêncio do estou aqui, vou ficar aqui, pra gente nunca resolveu. Mas o Fefito, ele falou de dar 2 passinhos para trás. Eu sei que ele às vezes dá 2 passinhos para trás só para ter espaço para dar um duplo carpado. É óbvio. Pode ser. A gente conhece. Vai jogar na posição. Então eu vou dar um duplo twist carpado para encerrar o programa hoje. Porque tudo que é bom dura pouco. Então, o programa chegou ao fim. Queria muito agradecer a você, Aila. Muito obrigada pela sua partilha. Foi uma fofa. Bora fazer mais uns blocos aí. Nossa, eu podia ficar aqui te assistindo eternamente. Porque tem um espectador, essa vozinha plena, essas coisas lindas que você fala. Muito obrigada. Que bom, fiquei feliz, muito. Gente, vocês de casa, muito obrigada pela presença, tá? Semana que vem, a gente tá aqui no mesmo horário, na sua nova companhia. Um beijo bem grande. Tchau.